Analisando então um pouquinho a respeito daquelas identidades macroeconômicas que nós estávamos falando para você, nós vamos introduzir um outro elemento nessa nossa aula de hoje, que é o governo. Lembre-se que nós estávamos trabalhando apenas com duas grandes identidades, né? De um lado as famílias, do outro lado as empresas. Agora nós vamos incluir um terceiro grande elemento para tentar montar, na realidade, um conjunto com você daqui a pouco, que vai ser aquilo que nós chamamos de resto do mundo, que serão todas as operações realizadas com o exterior. Ok? Vamos lá então caminhar para a questão da análise do governo. Acompanha comigo. Bom, quando a gente olha, né, a questão do governo, é preciso e é extremamente importante que a gente faça, na realidade, a definição, né, dessa função do governo. Então vamos lá. O que nós nos recordamos? Né? Perdão, deixa eu só trocar de cor aqui. Isso. Que o governo, né, ele tem a função de prover aquilo que nós chamamos de bens públicos. Então a tua primeira pergunta é: o que são os bens públicos, né? E aí a gente colocou aqui embaixo para você. Entende-se por bens públicos aqueles bens que não podem ser providos pelo mecanismo de mercado, tais como a questão da justiça, a segurança nacional, partes da infraestrutura e por aí vai. Embora, obviamente, nós saibamos que, sob o ponto de vista da infraestrutura, muitas delas podem ser oferecidas, né, pela estrutura privada, mas nós sabemos que, na realidade, o setor privado se move basicamente pela obtenção de lucro e não pela obtenção de bem-estar social. Ora, se assim é, muitas vezes não há interesse do setor privado no oferecimento, né, de bens e serviços e, portanto, o Estado, né, representado aí pelo governo, é obrigado a assumir parte dessa infraestrutura. O exemplo clássico dentro do nosso país é, por exemplo, a questão do saneamento básico. E aí o saneamento básico, de maneira muito especial, nas áreas do interior, cuja população tem uma capacidade de pagamento menor porque a renda é menor e, portanto, não atrai o capital privado para esse tipo de investimento. Bom, então nós sabemos que o governo tem por função prover os chamados bens públicos, dentre eles justiça, segurança, parte da infraestrutura, cujos recursos para prover, na realidade, essa questão dos bens públicos, vem da arrecadação dos impostos da sociedade. Bom, sabemos então que por governo, né, nós entendemos então apenas as funções típicas do Estado, ou seja, a administração direta da máquina pública, o judiciário, o poder legislativo, a provisão de segurança nacional que garanta a soberania, a infraestrutura, etc., que obviamente dependem de uma determinada dotação orçamentária. As empresas estatais, por um outro lado, que oferecem bens e serviços no mercado, cobrando um preço ou uma tarifa qualquer, são contabilizadas, então, na contabilidade nacional das empresas privadas. Muita atenção para isso. As empresas estatais, e aí não interessa se ela é de capital misto, ou seja, parcialmente privada ou não. Isso não importa. Sob o ponto de vista da nossa contabilidade, a gente vai contabilizar o resultado de bens e serviços produzidos por uma empresa estatal, mista ou não, como na realidade parte das empresas privadas. Bom, se assim sabemos, né, é preciso a gente lembrar que o governo vai promover a arrecadação de impostos para prover os bens públicos, que são, na realidade, a sua competência imediata. E aí nós vamos fazer uma divisão fundamental entre dois grandes tipos de impostos, os chamados impostos diretos e ainda aquilo que nós chamamos de impostos indiretos. Por impostos diretos, nós entendemos aqueles que incidem diretamente sobre a renda, ou sobre a remuneração gerada na utilização dos fatores de produção. Por exemplo, o imposto de renda, ou mesmo o IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano,
ou ainda o imposto territorial rural, que incidem sobre a propriedade de certos fatores de produção e acabam representando uma dedução dos rendimentos desses fatores. Por outro lado, nós podemos analisar aquilo que nós chamamos de impostos indiretos. E, na realidade, os impostos indiretos são aqueles que incidem, né, sobre a venda de bens e serviços, e assim, indiretamente, sobre a renda. Então, nós temos, sob o ponto de vista direto, né, a cobrança, por exemplo, do imposto de renda pessoa física, mas nós temos ainda, sob o ponto de vista indireto, a cobrança do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, tudo bem? Na compra, por exemplo, de um livro para estudar para concurso público. Sabemos, então, que ICMS e ISS, o Imposto sobre Serviços, são, na realidade, exemplos clássicos de impostos indiretos que pesam sobre a sociedade. Representam, portanto, uma dedução na renda das famílias. Bom, qual é a observação que nós temos que ter de maneira muito clara, né? Sempre que houver um déficit público, isto é, quando o governo gastar mais do que o arrecadado, ou seja, gasto for maior, né, do que na realidade a arrecadação, deverá existir, portanto, um excesso de poupança no setor privado para financiar o governo. E aí nós sabemos, então, poupança agregada terá que ser maior, né, do que investimento. Porque se assim não houver, o país poderá declarar o default, ou seja, a moratória, a quebra. Ele não tem a capacidade de financiar a economia, ou os seus gastos, melhor dizendo, a longo prazo. Portanto, vamos analisar o produto a preços de mercado versus o produto a custo dos fatores de produção. Então, recordando para você, né, que o produto a preços de mercado é igual ao produto do custo dos fatores mais todos os impostos indiretos cobrados, e dentre eles nós poderíamos citar o IPI, o Imposto sobre Produto Industrializado, ou ainda o ISS sobre serviço, o ICMS e tantos outros, menos os subsídios. E aí vem a grande pergunta, né? O que são os subsídios? Lembrando que o subsídio, ele pode ser um subsídio direto, quando, por exemplo, o governo financia a diferença entre, na realidade, o preço de venda para o consumidor e muitas vezes a possibilidade que esse produtor teria para vender esse produto com mais vantagem econômica na produção de um outro item qualquer. Vamos tentar entender isso, né? Imagine, por exemplo, o ano de 1974, quando começa no Brasil o programa chamado Proálcool. Nós sabemos que naquele momento nós tivemos um subsídio direto, ou seja, para evitar que o produtor de cana-de-açúcar deixasse de fazer com que a cana fosse para a produção de etanol, produzindo outros itens, por exemplo, como o açúcar, que estava em alta no mercado, o governo pagava a diferença, subsidiando, né, na realidade, a tonelagem que seria utilizada para açúcar, para que o produtor a desviasse para a produção de etanol. Porque com o aumento do preço do barril do petróleo no ano anterior, o Brasil precisava diminuir o gasto, o dispêndio com a importação de petróleo, que naquela época era de 2/3 da economia nacional. Portanto, nós temos um subsídio direto. Mas eu posso pensar ainda numa outra forma de subsídio, né? Nós podemos pensar também que esse subsídio possa ser pelo estabelecimento, né, de preços mínimos dentro da economia. E aí, dentro dessa política, né, de preços mínimos, o governo pode, por exemplo, promover a compra, né, do excedente não comercializado dentro do mercado por um preço mínimo, garantindo, então, que não haja prejuízo por parte do produtor. Portanto, produto a preços de mercado será igual a produto a custo dos fatores de produção, mais impostos indiretos, menos os subsídios diretos ou indiretos.
Uma outra questão que nós vamos incluir, então, na nossa contabilidade, fechando, então, um ciclo, é o resto do mundo. E aí eu queria lembrar com você que, por resto do mundo, nós estamos entendendo todos os agentes, famílias, empresas e governos de outros países, também chamados de não residentes no nosso país, que transacionam com os residentes do país. Como é que a gente faz essa identidade macroeconômica, né? Nós temos, então, as transações com o exterior, por exemplo, de bens e serviços. E aí nós estamos falando, por exemplo, das exportações e das importações. Mas nós podemos pensar por uma outra ótica, que é, na realidade, a dos fatores de produção. E aí nós temos aquilo que nós chamamos de renda líquida enviada ao exterior, RLEE. Então, nós sabemos que a renda líquida enviada ao exterior é, por exemplo, os juros da dívida externa brasileira. Ou ainda, a remessa de lucros que pode, na realidade, ser auferido por empresas transnacionais que atuem no Brasil, mas que remetem lucro para a empresa de origem. Vamos dar um exemplo para você quantificar isso, né? Quando explode a crise econômica mundial lá no ano de 2008, a General Motors norte-americana entrou num processo muito rápido, caminhando para a falência. O resultado é como a General Motors é uma empresa transnacional, com atuação inclusive no Brasil, foi determinado pela matriz uma remessa de lucratividade da empresa brasileira, que continuava sendo uma empresa altamente lucrativa, para, de alguma forma, cobrir, né, o rombo do caixa da GM norte-americana. Portanto, eu tenho a remessa de lucros de uma empresa transnacional americana que atua dentro do país. Nesse sentido, então, a renda líquida enviada ao exterior também será formada pela remessa de lucros. Mas nós podemos pensar, por exemplo, no pagamento de royalties, ou, por exemplo, de assistência técnica. É o caso, por exemplo, do setor de medicamentos. Vários medicamentos que são produzidos dentro do país envolvem o pagamento de royalties. E ainda, a renda do trabalho. O que seria essa renda do trabalho? Na realidade, a renda oferida por trabalhadores estrangeiros dentro do nosso país, que é repatriada para o país de origem. Um exemplo clássico da renda do trabalho, né, enviada para o exterior é, por exemplo, dos emigrados cubanos que moram nos Estados Unidos e remetem a renda para as suas famílias no país de origem, em Cuba. Né? Ok? Muito bem. Nós temos então lá, né, o nosso produto nacional. Então vamos tentar entender, né? O nosso produto nacional, ou seja, né, a produção cuja renda é de propriedade dos residentes no país, independentemente dessa renda ter sido gerada em outro país. E, por outro lado, eu tenho o PI, o Produto Interno, produção cuja renda é gerada dentro dos limites do nosso território. Portanto, né, o produto nacional será igual a quê? Ao produto interno, ou seja, a produção cuja renda foi gerada dentro do nosso país, dentro do nosso território, menos a renda líquida enviada para o exterior. Lembrando para você que essa renda líquida enviada pelo exterior se remete a juros da dívida externa, remessa de lucros, pagamento de royalties, né, renda do trabalho e por aí vai. Bom, para finalizarmos então essa nossa parte, eu quero te lembrar uma questão importante a respeito de Brasil, né? No caso do Brasil, a renda líquida enviada ao exterior, é historicamente positiva. Ou seja, nós remetemos mais renda para o exterior do que recebemos. Basicamente em função de quê? Do pagamento relativo aos juros e ao principal da nossa dívida externa. Obviamente, isso se refere também à remessa de lucros. E aí vem a sua pergunta, mas e as empresas transnacionais brasileiras que atuam no exterior? Elas não são, em número suficiente, comparável ao número de empresas transnacionais do exterior que atuam no Brasil. Nesse caso, diferentemente de países como os Estados Unidos, o produto interno brasileiro é maior do que o produto nacional bruto.
Ok? Essa questão, então, é muito importante, porque se você se recordar, né, o produto nacional bruto dos Estados Unidos é maior do que o seu produto interno bruto. No caso brasileiro, normalmente ocorre o inverso. Ok? Um forte abraço para você, então, e até a aprovação.